Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro de oração desta quinta-feira. Começa agora mais uma edição do programa Pai Eterno. E é com o ensinamento da primeira santa brasileira, Santa Dulce dos Pobres, que iniciamos a reflexão desse dia. Santa Dulce diz o seguinte: o amor supera todos os obstáculos, todos os sacrifícios. Tudo é pouco diante do que Deus faz por nós. O amor divino é incondicional. E por isso o amor do Pai Eterno nos impulsiona a buscarmos o amor perfeito, na sua melhor versão, que tudo supera e sempre se doa. Eu convido você a fazer parte desta obra de amor, a ser um devoto evangelizador e ajudar a propagar esse amor por meio das obras assistidas pela Associação Filhos do Pai Eterno. Venha fazer parte da nossa família. Ligue para o telefone 62 3506 9800 ou acesse o nosso portal paieterno.com para fazer o seu cadastro. Os nossos atendentes estão à sua disposição para acolher a sua ligação. Todo associado da AFIP recebe mensalmente a carta do Padre Robson aí na sua casa. E você que está tendo dificuldade em receber a carta para manter a sua doação em dia, eu convido você a fazê-lo pelo código que aparece aqui na sua tela ou por transferência bancária. É só abrir a câmera do seu celular e permanecer com esse código que está aqui. Por alguns segundos você vai ser direcionado para a página de doações do nosso portal. E lá você vai poder optar pelo boleto bancário ou pelo PayPal. Se você preferir realizar uma transferência bancária, os números das contas da AFIP também estão aparecendo aqui no seu televisor. Você pode salvar os dados aí no seu celular e a transferência pode ser pela Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú ou pelo Santander. O nosso muito obrigado a você, devoto, associado à AFIP. E você acompanha nessa edição do programa Pai Eterno, o Evangelho do dia que Jesus descreve o maior de todos os mandamentos, a consagração de cada devoto ao Pai Eterno e uma bênção muito especial aos associados da AFIP. O tema do Santo Café de hoje é a resiliência, como adquirir essa virtude. E no Santo do Dia nós vamos conhecer sobre a vida de São Francisco Caracciolo, protetor contra as doenças da pele. Você está sintonizado no programa Pai Eterno, que está só começando. Vanessa, uma alegria poder contar com você no nosso programa, interagindo com os devotos que nos enviam mensagens pelas redes sociais. Padre, é uma alegria estar com vocês todos os dias, relacionando pelas redes sociais. E é por isso que eu já te faço um convite muito especial. Envie para nós a sua intenção, a sua dúvida, pelo facebook.com/TV Pai Eterno ou pelo nosso Instagram, @TV Pai Eterno, tudo junto. E lembrando que nós estamos ao vivo também pelo Facebook e pelo YouTube, youtube.com/Pai Eterno. Tá certo, então se inscreva no nosso canal, acione o sininho lá. Quando tiver uma transmissão aqui da TV Pai Eterno, você vai acompanhar através também deste canal de comunicação que é a página do YouTube. Momento de rezarmos, momento de fazermos as nossas preces e orações ao Pai Eterno, pedindo a Ele que olhe por nós, diante das dificuldades, diante das alegrias e das nossas tristezas. Vamos pedir a força e a graça da esperança. Que o Senhor ouça o nosso pedido e o nosso agradecimento. Convido você a rezar, pedindo ao Filho amado do Pai Eterno Jesus, nesse dia tão abençoado, que olhe por nós, que derrame sobre nós a sua bênção e a sua graça. Rezemos. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós.
Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Vem, Espírito Santo, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, para que possamos acolher a verdade do Evangelho. Abra sua Bíblia, cartilha de oração, no Evangelho de hoje, que está no livro de São Marcos, capítulo 12, versículos de 28 a 34. Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 28 a 34. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Um escriba que tinha ouvido a discussão, vendo que ele respondera bem, aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: o primeiro é este: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as suas forças. E o segundo é este: amarás teu próximo como a ti mesmo. Não há mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, disseste com razão que Deus é um só e não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, com todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Vendo que o escriba falara com sabedoria, Jesus disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais se atrevia a interrogá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, um mestre da lei pergunta a Jesus qual é o primeiro de todos os mandamentos. A pergunta traz um tom de malícia. Em primeiro lugar, porque tenta estabelecer um ranking entre os diversos mandamentos. E em segundo lugar, porque a pergunta se centra na lei. É claro, trata-se de uma pergunta de um mestre da lei. A resposta do Senhor desmonta a espiritualidade daquele mestre da lei. Toda a atitude do discípulo de Jesus Cristo, relativa a Deus, fica resumida a um ponto de mão dupla. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O comportamento religioso fica definido na sua relação com Deus e com o próximo, e o comportamento humano na sua relação com os outros e com Deus. Amar a Deus e amar os outros, e o resto das coisas será consequência desse amor em plenitude. O mestre da lei entende-o perfeitamente. Indica que amar a Deus com todo o coração e aos outros como a si mesmo supera todos os holocaustos e sacrifícios. Deus está esperando a resposta de cada pessoa, a entrega plena de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. A Ele, que é a verdade e a bondade, e a entrega generosa aos outros. Os sacrifícios e as oferendas apenas fazem sentido na medida em que sejam expressão verdadeira desse duplo amor. Que possamos aprender de Jesus a amar a Deus sobre todas as coisas e a amar o próximo como a nós mesmos. Vamos aprofundar mais na história da vida daqueles que seguiram o amor de Jesus Cristo. Hoje rezamos a vida de São Francisco Caracciolo, protetor contra as doenças da pele. Ascânio Caracciolo nasceu próximo de Nápoles.
em 13 de outubro de 1563. Na adolescência, decidiu pela carreira militar, mas foi acometido por uma doença rara e incurável na pele. Então rezou com fervor a Deus, pedindo que ele o curasse e prometendo que, se tal graça fosse concedida, entregaria a sua vida somente a seu serviço. Pouco depois, a cura aconteceu. Aos 22 anos, foi para Nápoles, onde estudou teologia e ordenou-se sacerdote. Começou seu trabalho junto aos padres brancos da Justiça, que se dedicavam ao apostolado dos encarcerados, doentes e pobres abandonados. Nesta congregação, havia um outro padre, cujo nome era idêntico ao seu, Ascânio Caracciolo. Este, porém, era bem mais velho. Em 1588, o serviço dos Correios errou e entregou ao padre Ascânio jovem uma correspondência solicitando sua ajuda na fundação de uma ordem religiosa. A nova ordem se chamaria Ordem dos Clérigos Regulares Menores. Esclarecido e resolvido o mal-entendido causado pelo correio, Padre Ascânio, idoso, deu a sua bênção e percebeu a ação de Deus em todo o acontecido. Quando a comunidade contava com 12 integrantes, os fundadores da ordem foram ao Papa Sisto V pedir sua aprovação concedida no dia 10 de junho de 1588. Um ano depois, Ascânio vestiu o hábito dos clérigos regulares menores, tomando o nome de Francisco, em homenagem ao santo de Assis, no qual se espelhava. Adoeceu durante uma visita aos padres do oratório da cidade de Agnone e morreu aos 44 anos de idade, em 4 de junho de 1608. Canonizado em 1807 pelo Papa São Pio VII, São Francisco Caracciolo foi consagrado copadroeiro de Nápoles em 1840. Vamos rezar pedindo a intercessão deste importante santo da vida da Igreja. São Francisco Caracciolo, peço-vos, pelo amor que tivestes junto aos presidiários, doentes e pobres abandonados, que inspire leigos e religiosos para o conforto e a conversão desses homens e mulheres. Que todos os cristãos lembrem-se de orar diariamente por eles e por todas as crianças e jovens que também se encontram encarceradas ou enfermas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Francisco Caracciolo, rogai por nós. Vanessa, é muito importante que todos nós aprendamos do amor ao próximo e do amor a Deus, este cuidado e este zelo, a exemplo de homens e mulheres de Deus que são santos, reconhecidos pela Igreja, não é mesmo? Padre, nós temos essa riqueza espiritual, a vida de tantos santos e santas que nos dão exemplo e nos ensinam o caminho que nós precisamos seguir. Chegou o momento de apresentar as suas intenções e eu quero apresentar a intenção da Vanessa Sarraf, que é de Amazonas, é de Manaus, do Amazonas, e ela pede oração pela sua saúde, também pela saúde da sua mãe. A Hilda Maria de Carvalho, que apresenta agora todos os seus familiares e pede a Deus o dom da fortaleza. A Rose Rego, que está sintonizada conosco nesse momento e também pede pela recuperação do seu pai, que passou por uma cirurgia. O Márcio Costa Rodrigues também pede uma bênção especial para a sua esposa e as suas filhas, que estão em Macapá, clamando toda a libertação em nome de Jesus. Amém. E a gente agradece você que deixou sua mensagem, você que ainda não fez, é convidado a fazê-lo através das nossas redes sociais, deixando lá sua mensagem pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube aqui da TV Pai Eterno. É importante a sua participação nesse momento do nosso programa em que queremos registrar a sua mensagem.
E agora vamos conferir uma paróquia de Minas Gerais que criou um canal na internet para manter o trabalho de evangelização neste período em que temos de ficar em casa. Confira. A internet pode oferecer magníficas oportunidades de evangelização, se for usada com competência e uma clara consciência das suas forças e debilidades. Essas palavras foram ditas por Papa João Paulo II sobre o Dia Mundial das Comunicações em maio de 2002, mas mesmo após 18 anos, continua real. Principalmente neste período de quarentena, em que as igrejas precisaram se adaptar às inovações tecnológicas para continuar a ação evangelizadora. Na paróquia São João Bosco, em Belo Horizonte, Minas Gerais, um canal na internet foi criado para fazer com que a palavra de Deus alcance cristãos em todo o mundo, para compartilhar a fé, melhorar a comunicação e a vida em conjunto, utilizando as novas tendências digitais. E eles criaram vários conteúdos. Nesse tempo de pandemia, a Pascom vem desenvolvendo diversas atividades, mas permanentemente há um programa que se chama Luz para o Meu Caminho, uma meditação bíblica diária. Além desse programa, um outro chamado Por Entre Versos, que é oração com poesia e música. Um outro que se chama Vida de Oração, que são exercícios de oração para a prática cotidiana, para as pessoas aprofundarem a espiritualidade. Tem até para crianças. Neste canal, os pequenos têm a oportunidade de conhecer Jesus Cristo e de entender mais sobre a igreja. Legal, né? Há programas específicos para as crianças, um teatro de fantoches e uma meditação do Evangelho que as próprias crianças fazem junto com os pais e catequistas. A orientação as crianças fazem, nós publicamos. E além dessas atividades mais permanentes, os jovens fazem lives, outros eventos e assim a nossa paróquia vai caminhando muito bem. E claro que tem também a transmissão de missas para que os fiéis católicos possam seguir com a rotina de orações. Tudo isso feito com o objetivo de unir espiritualmente os cristãos, manter todos firmes na fé e transformar vidas. Está aí uma iniciativa que cabe os nossos parabéns por ser realizada. Afinal de contas, todos os fiéis precisam entrar em contato com as redes sociais para participarem do dia a dia de suas paróquias. Lembrando que a gente agradece a sua participação, nós que estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, também pela TV. Muito obrigado por você que participa da nossa programação. Agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta tem o Santo Café. Hoje nós vamos falar sobre resiliência, como adquirir essa virtude. O nosso entrevistado, Frei Ednilson Vaz, reitor do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, já está aqui nos nossos estúdios. Na volta do intervalo, eu espero a sua audiência. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta agora com o segundo bloco do nosso programa e eu convido você e quem está com você aí no seu trabalho, na sua casa, para juntos tomarmos o nosso Santo Café.
A gente vai se acostumando com o Santo Café e eu estava aqui me esquecendo de servir o nosso convidado. Com alegria que a gente acolhe hoje o Frei Ednilson Vaz, reitor do Santuário Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Aparecida de Goiânia, mas que também tem um dom, né, tem uma formação na área da psicologia. O Frei Ednilson também é psicólogo, né, Frei? Eu tenho formação, assim, não é uma formação especialista, né? Eu sou graduado em psicologia. Sim. É uma formação recente também, mas o que me permitiu, né, aprofundar alguns conteúdos, sobretudo da psique humana, né? E o que fez o senhor se despertar? Primeiro, assim, seja bem-vindo, né, ao programa. Obrigado. Fiquei muito feliz da Morgana ter conseguido trazer o senhor para poder falar de um tema que eu pude notar nas nossas últimas conversas, que o senhor gosta muito. E o que fez o senhor, por exemplo, navegar por esse caminho da psicologia? Olha, desde muito, quando eu já estudava em filosofia, me chamava muita atenção os aspectos do funcionamento psíquico, né? As questões ligadas à saúde mental. E eu fui me interessando cada vez mais por isso, né? Isso não estava tão claro no começo, depois foi ficando mais claro e aí, dentro da própria filosofia, eu fui me descobrindo ali o interesse em estudar psicologia. Eu acredito que o padre ele precisa dessa formação, até para encaminhar alguns casos que às vezes a princípio parece uma matéria espiritual, né? Porque ali, afinal de contas, a religião também lida com a alma, né? Sim. E às vezes a gente pode confundir os conteúdos e você acaba trocando alhos por bugalhos. Sim. Né? E às vezes isso me ajuda muito, sabe, assim, a encaminhar as pessoas, dizer, olha, procura um acompanhamento psicológico. Porque no caso onde eu atendo, como padre, espiritualmente, eu não posso atender como psicólogo. Né? Esse é um limite, isso. No meu caso é um limite. Então eu prefiro encaminhar, tanto é que lá na paróquia eu tenho 2 psicólogas voluntárias para quem eu encaminho as pessoas. Certo. Agora, interessante, Frei, esses dias nós estávamos conversando aqui e tivemos algumas séries, tivemos a oportunidade, você que acompanha o programa Pai Eterno com maior frequência, nós tivemos a oportunidade de meditar virtudes, né? Virtudes teologais, virtudes cardeais. Nós buscamos nos aprofundar no sentido dessas virtudes e uma palavra que tem sido usada principalmente em momentos desafiadores, como o momento atual tem sido para todos nós, é a resiliência. Eu queria que o senhor falasse primeiro para nós do ponto de vista da definição. O que é a resiliência? É uma palavra que ficou mais conhecida recentemente, né? Sim, mas é uma palavra que, na verdade, ela não surgiu dentro da psicologia, né? Ela tem suas raízes lá nos experimentos da física. Então, por exemplo, se você pega a raiz da palavra, por exemplo, do latim, resiliens, seria né, de volta, saliens ou salire seria voltar para, de volta, né? Dar um salto, pular para trás, para a origem, né? Para um retorno, né? E isso tem a ver com os experimentos da física, né? Inicialmente. Quer dizer, o sentido era que um corpo material ele tem a capacidade, né, uma capacidade elástica de voltar à sua forma anterior. Seria resiliência. Quer dizer, o conceito ele não é todo ele aplicado com tal e qual da física para a psicologia, porque para a física ficaria apenas a capacidade de se recuperar, né? Por exemplo, pega um elástico, por exemplo. O elástico, se você puxa ele sofre uma pressão ali, né? Você exerce uma pressão em cima dele. Quando ele volta, né, ao seu estágio inicial, ele foi capaz de se refazer. Eu estou tratando uma imagem para ficar mais fácil. Nossa. Né? Então o elástico ele se recuperou da sua fase para a sua fase inicial. Agora, no que toca a questão do conceito para a psicologia, é que seria algo muito mais amplo, né? Não é somente a pessoa se recuperar, né, como um corpo físico, por exemplo. Seria a capacidade da pessoa de se superar, inclusive.
capacidade da pessoa de crescer com os próprios desafios, com as próprias pressões da vida, com os sofrimentos da vida, né? E aí a gente tem uma situação muito atual aí, né? Que é essa situação de pandemia. É um desafio. E eu não diria só a pandemia, porque é um tema que já está bastante, né, batido, né, na mídia, mas eu diria os desafios do mundo moderno, os desafios dessa globalização, os desafios do trabalho, né? Uma pessoa que trabalha no mercado de trabalho, ela tem desafios de toda ordem, é pressão tecnológica, ela tem que aprender constantemente novos meios tecnológicos, é a pressão de ser cada vez mais perfeito no exercício da profissão, são cobranças de toda ordem, cobrança no resultado, competência, né? Tudo isso faz com que a pessoa ela sofra, né, um estresse muito grande, o próprio trânsito, essa vida moderna que nós estamos, o trânsito ele também pressiona, né? Eu diria que hoje nós sofremos pressões tanto internas quanto externas, né? Eu trabalho aqui com a imagem de um balão. Certo. Se você aperta o balão com muita força, o que acontece com o balão? Ele estoura. Ele estoura. Se você enche ele de ar, aí eu estou pegando a imagem no seu aspecto interno. Se você enche o balão de ar até não poder mais, o que acontece com ele? Estoura também. Estoura também. Então é muita pressão. Então, seja ela externa ou interna. Ou interno. O sujeito ele sofre pressão de toda forma. O ideal, digamos assim, né, se é que eu posso usar o termo ideal, seria que a pessoa pudesse, como um balão, voltar ao seu estágio, né, mas de uma forma evoluída, vamos dizer assim. E eu acho que a resiliência ela trabalha muito nessa perspectiva, né? Uma pessoa capaz de se superar e não ficar simplesmente do jeito que estava. Por exemplo, o momento em que vivemos, né, é toda essa situação da saúde, essa crise na saúde, essa situação de confinamento, essa situação de pressão econômica, porque muitas pessoas vão passar por crise, já estão passando, né? Sim. Crise econômica. A questão emocional, né? Muita gente sofrendo, muita ansiedade, muita angústia. Quer dizer, o que vai acontecer conosco? Nós vamos passar por isso e voltar ao estágio inicial, tal como nós estávamos, ou isso vai nos modificar, vai nos ajudar a crescer humanamente, vamos ser pessoas melhores, né, ao sair dessa situação, ou vamos ficar iguais? Resiliência é o sentido positivo, é você sair melhor do que quando você estava. Entendi. Né? Agora, é muito interessante observar, porque o Frei é bem didático ao nos explicar uma realidade tão complexa, porque a resiliência é algo que está muito ligado a essa coisa que a gente não vê, né? A gente não consegue observar, não vê para poder dizer e pegar e dizer isso aqui é resiliência, né? Ou do ponto de vista da compra, né, da aquisição, a gente não compra a resiliência, né? Você não adquire no supermercado, na farmácia. Eu diria, padre, Sim. que resiliência é um daqueles valores que, como todo valor, ele é intangível. Certo. Quer dizer, como você está dizendo, não se trata de algo que você vê, que você apalpa, mas é uma atitude. Resiliência é uma atitude. É uma capacidade que a pessoa vai desenvolvendo e isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a formação do sujeito, tem a ver com a educação que ele recebeu, tem a ver com as suas relações parentais, né? Os pais têm um papel imenso na formação dos filhos em relação a essa atitude da resiliência. Por exemplo, um pai, olha só, um pai que tudo que o filho pede, o pai dá. Esse filho, ele não vai experimentar resiliência. Primeiro porque ele não é frustrado. A frustração ela tem um papel importante na formação do nosso caráter, né? Tem uma importância, eu diria, no nosso próprio equilíbrio. Imagina, se tudo que a pessoa deseja, ela tem que fazer, ninguém pode barrar esse desejo, né? É algo que ninguém suporta, nem a própria pessoa vai se suportar. Então a resiliência também é uma capacidade de lidar com as frustrações da vida.
que são muitas as frustrações. E aí, quando o senhor diz, por exemplo, essa capacidade de lidar com as frustrações da vida, eu pergunto, qual que é a importância desse valor no cotidiano? O senhor começou falando um pouco disso, mas eu queria que a gente jogasse para o cotidiano das pessoas que estão nos assistindo, por exemplo, das pessoas que já estão vivendo mais em casa, elas estão às vezes impedidas de terem acesso ao seu trabalho ou diante de uma situação até mesmo de idade. Como é que você pode abordar a questão da resiliência para essas pessoas? Eu queria que o senhor voltasse essa importância da resiliência no cotidiano. Tá bom. É que a palavra resiliência, na verdade, ela se desdobra, digamos assim, em algumas habilidades que a pessoa precisa ir treinando, desenvolvendo no dia a dia, né? Na sua vida inteira, na verdade, né? Os desafios são enormes nesse momento que nós atravessamos, né? Eu falei da globalização e falei da pandemia, né? A globalização por causa do estresse, né? Dessa pressão constante que nós sofremos, de uma exigência cada vez maior, de um mercado de trabalho que coloca a pessoa, né, numa situação de contra a parede, né? Por isso que tem muito desemprego e vai aumentar cada vez mais. Quer dizer, nós estamos vivendo uma época em que há um excesso de tecnologia e todos têm que acompanhar no ritmo acelerado esses desenvolvimentos e muitas vezes isso impede as pessoas vamos dizer assim, de conseguir enfrentar essas pressões. Então, no dia a dia, por exemplo, uma coisa que todos nós precisamos, acreditar. Acreditar, por exemplo, na vida, acreditar em si mesmo. É uma habilidade que, desde pequeno, quando um pai e uma mãe ensinam os seus filhos a acreditar, e aí eu digo até sobretudo em Deus, acho que aí entra a nosso lado, né, o aspecto da fé. Transcendência. Quando se acredita, você potencializa uma pessoa a ultrapassar limites, porque ela se sente capaz de vencer os obstáculos. Ela se sente capaz. Não é alguém que, de repente, começa a desacreditar de tudo, a pensar que tudo é fatalismo, né? Nada vai dar certo, ou tudo está determinado, né? Nasci assim, né? O complexo da Gabriela, nasci assim, sempre fui assim e nada vai ser diferente. Então, primeiro acreditar. Uma outra atitude, e aí eu acho que acreditar também, padre, tem a ver com o sentido da vida, né? Ter um sentido na vida, um propósito na vida, ter uma razão para viver, procurar uma razão para viver. Tudo isso é importante. Uma vida sem sentido é uma vida sem significado. Quer dizer, o que seria de nós viver uma vida... Até um ateu, ele precisa de sentido para viver. Agora, claro, existem sentidos momentâneos e existem sentidos permanentes. O sentido momentâneo, por exemplo, alguém que diz que vai colocar a sua vida, todo o foco da sua vida em ter uma bicicleta. O dia que ela conseguiu essa bicicleta, acabou a vida dela estacionou. Ela regride, ela entra em depressão. Já consegui tudo, era a bicicleta, acabou. Sim. E assim, e aí entra aquela questão dos valores. Quando você coloca a sua atenção em valores intangíveis, quer dizer, aquilo que transcende, a sua vida não vai ficar vazia nunca. Porque você nunca vai chegar ao final. Você vai estar sempre lutando, né, na esperança de desenvolver aquela habilidade, né? E acho que associado a acreditar, existe também um outro valor que é o bom humor. O bom humor está sempre ligado à fé, né, ao crer. Uma pessoa bem-humorada, ela consegue enxergar a vida com outro olhar. Ela consegue... Mais positivo, né? Muito mais positiva, otimista. Uma pessoa extremamente otimista. E aí eu fico lembrando daquela canção do Gonzaguinha, né? Aquela que ele fala assim, o que é, que é o nome da música, né? Que ele fala assim, o que é a vida, meu irmão, né? Aí durante a letra ele vai dizendo, a quem diga que a vida seja só sofrimento, e vai falando, vai discorrendo. Aí de repente ele chega num fim que eu acho que é o fantástico da letra, né? Ele diz assim,
eu prefiro ficar com a resposta, com a pureza da resposta das crianças. A vida é bonita e é bonita, né? Quer dizer, não ter medo de sonhar, ter a coragem de crer, de lutar. Acho que o otimismo é isso, quer dizer, você não tem a solução para todos os problemas, mas mesmo assim você acredita na vida. Essa questão do otimismo ela é tão interessante que para a gente detectar um pessimista, observa o discurso. Se ele fala assim, a vida tá boa, mas eu tô tão cansado, né? É verdade. A vida é gostosa, mas é tão dura. Quer dizer, ela está enfatizando o quê? Verdade. O negativo. Hoje eu ainda conversava com isso com a Vanessa, vou chamar ela para a nossa conversa, Frei, porque hoje nós ainda dialogávamos sobre isso, sobre questão de discurso, de situações, de pessoas que às vezes trazem marcas da vida para o discurso, um discurso muito melancólico, difícil, a falta de otimismo. Vanessa, de fato, o que o Frei está nos dizendo aqui é uma experiência, uma realidade da qual nós temos essa necessidade cotidiana, né, diária. Padre, o Frei está dando uma aula para a gente hoje, né? Uma aula para a família, uma aula para todos os devotos que estão nos acompanhando agora. Mas eu tenho até uma dúvida que eu queria até perguntar para o Frei nesse momento. Frei, essa resiliência é inata à pessoa, nós já nascemos, algumas pessoas já nascem com esse sentido de serem resilientes, ou é algo que a gente pode adquirir no nosso dia a dia? E mais importante ainda, como adquirir? Porque eu acredito que essa é uma virtude que todo cristão deve ter. Vanessa, ela não é natural, né? Não é natural. Ela é adquirida com as experiências da vida e eu diria que, igual como eu coloquei no começo, tem muito a ver com a participação dos pais, professores, educadores em geral, né? O papel que os pais exercem na formação da personalidade da criança é fundamental, né? Tanto é que existe até um estudo, né, da psicologia com crianças, mostrando às vezes que situações que poderiam ser traumáticas para toda a vida da criança não foram porque as crianças conseguiram superar e inclusive desenvolveram, né, habilidades mais do que aquelas talvez que não tivessem passado por situações de sofrimento. Então assim, não que tenha que se sofrer, eu não preciso produzir sofrimento, não se trata disso, né? Mas assim, as experiências normais da vida já são grandes e desafiantes para nós. Nós poderíamos dizer que é aquilo que está inerente à realidade ou à capacidade de ser quem se é, né? Então, no fundo, padre, nós estamos falando daquilo que é a nossa condição humana. Nós somos imperfeitos, nós somos precários, nós somos limitados, né? Nós somos ainda por fazer. Então, a nossa condição é necessariamente de passar pelo sofrimento. A nossa precariedade, ela consiste justamente na nossa vocação para nos superar cada vez mais. E às vezes você acaba descobrindo que uma pessoa é muito madura, muitas vezes pelo tanto que ela sofreu, né? Por exemplo, esse dia eu estava ouvindo uma fala sobre aquela escritora, né, de Goiás Velho, né? Ah, sim, a Cora Coralina. Coralina. E aí eu não sei se é dela essa expressão, mas disseram que ela chegou a dizer que ela trazia nos ombros o sofrimento, mas que levava nos pés a esperança. Quer dizer, alguém que soube com sabedoria enfrentar as dificuldades da vida. Acho que a resiliência ela tem muito a ver com isso. Não é uma sabedoria que você adquire na escola não, Vanessa, sabe? Não é simplesmente, ela não vem da intelectualidade, da formação acadêmica, mas ela vem dessa escola chamada vida, né? Que você aprende, às vezes até ausente da presença dos pais, às vezes, né? Pode acontecer isso também. Agora, eu não acredito
que já tenha chegado ao fim o nosso Santo Café, porque parece que a gente começou a escutar o Frei agora. Eu vou fazer uma sugestão, Frei, para a Morgana, e eu quero que o senhor nos auxilie, porque é muito difícil encontrar um psicólogo que tenha conhecimento religioso como um sacerdote, como o senhor já tem, e consegue nos envolver nesses dois temas. Para a gente poder fazer uma série aqui no programa sobre temas da psicologia que dialogam com a espiritualidade. E eu acho que aqui é um espaço onde a gente pode conversar com as pessoas e trazer isso sem medo, porque tem muita gente que tem preconceito e por isso não busca ajuda e não compreende que há um campo de diálogo entre a religião e a psicologia, sim, porque se completam, né? Sim. E até mesmo se identificam em muitos deles. Existe a psicologia da religião, né? Exatamente, que a gente já estudou na teologia, inclusive, né, Frei? Frei, muito obrigado. Obrigado a vocês. Passou o tempo, a gente nem viu, tá? Muito obrigado mesmo. Eu também não vi, não. Pois é. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais programa Pai Eterno aqui na TV das Bênçãos do Pai. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta aqui no programa Pai Eterno, agradecendo a sua audiência, sua sintonia conosco. De um modo especial, você que está ligadinho em nossas redes sociais, deixou sua mensagem. É momento, Vanessa, de registrarmos a participação de todos os devotos que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, pelo Facebook e também deixaram sua mensagem no Instagram. Várias pessoas nos acompanhando e já deixaram as suas intenções, padre. Temos aqui a Antônia Gentil, ela que é da cidade de Matão, em São Paulo, pede oração pelos seus filhos, conversão, cura e libertação para eles. A Silvete Lima dá um grande testemunho, diz que ela e o seu marido, o Barbosa, venceram o Covid-19 e estão agradecendo ao Pai Eterno por essas bênçãos. Tem também a Sandra Gomes, que pede por cada um dos seus filhos, muita bênção. A Evani Laura, também que pede pelos seus filhos e também pelo seu matrimônio. Tá certo. E se Deus quiser, nós vamos registrar muito mais participação assim, de gente que venceu o coronavírus, de gente que vai agradecer ao Pai Eterno pelas graças que já estão sendo derramadas em suas vidas. E nesse momento em que nós temos a oportunidade de registrar a participação do devoto, nós vamos acolher a participação da devota Débora Malijeski Vieira. Olá, Débora. Olá, Débora. Bom dia. Bom dia, Padre Wellington. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você fala de onde? Eu falo da cidade de Itapetininga, interior de São Paulo. Itapetininga, olha só que beleza. Débora, eu queria que você falasse para nós as suas intenções, pelo que você quer que o padre reze hoje por você. Eu quero muito, padre, que o senhor reze por todas as mulheres que estão sofrendo violência doméstica nesse período difícil, sabe? E também por todos os desempregados, pais, mães de família que estão passando por tantas necessidades nesse período. E também pelas famílias que perderam tantos entes queridos. E, finalmente, padre, eu gostaria de pedir ao Divino Pai Eterno que coloque anjos para ajudar todos os nossos necessitados, né? Por exemplo, colocar meios para que eles possam ajudar os nossos necessitados. Tá certo, Débora. Vamos pedir sim. São muito importantes suas intenções. De fato, elas estão bem presentes na nossa realidade, estão ao nosso redor e a gente precisa abrir os olhos para tudo isso. Principalmente, o primeiro passo é na oração. Divino Pai Eterno,
Em nome de Jesus, na luz e na força do Espírito Santo, eu vos peço, alcançai a vida da Débora e acolhei as suas intenções, os seus pedidos, agradecimentos, aquilo que ela coloca de um modo especial como intenção para ser rezado nesse momento. Abençoai os lares, as famílias, para que reine a paz e a serenidade nos lares. Vem com a luz e a força do teu Espírito Santo trazer discernimento, trazer a caridade, a misericórdia para o tratamento entre casais, entre pais e filhos. Vem com poder também sobre a vida daqueles que não têm com quem contar. Sim, Senhor, eles têm que contar com a vossa misericórdia, a vossa providência, o vosso perdão, a vossa presença amorosa através de irmãos e irmãs sensíveis às suas necessidades. Vem com poder, Pai amado, em nome de Jesus, por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro. Deus Pai vos dê sua bênção, Deus Filho vos conceda a saúde, Deus Espírito Santo vos ilumine. Amém. Amém. Amém, Débora. Muito obrigado pela sua participação. Pai Eterno te abençoe. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe todos vocês aí. Amém. E nós lembramos a você para fazer como a Débora, fazer parte da nossa família de amor, ligando para nós no 62 3506 9800 ou acessando o nosso portal paieterno.com. É importante a sua participação nessa família, é importante que você nos ajude a evangelizar. Vamos agora pedir bênção, hoje de um modo especial, sobre cada um dos associados. Quero que mostre as intenções dos associados. Nesse momento é importante dizer que a sua resposta à carta do Padre Robson chegou até nós. Essa resposta é a matéria da nossa oração. Nós rezamos por você, pelos pedidos de oração que você enviou para nós. Ó Divino Pai Eterno, nós os adoramos porque sois a fonte da vida, a fonte do amor e da felicidade. Nós vos agradecemos por todos os dons concedidos, a cada um em particular, e pela família que é sinal da vossa presença amorosa. Agradecemos por sua misericórdia e bondade infinitas. Amado Pai, obrigado porque nos dispensais tudo o que necessitamos para viver. Queremos vos entregar tudo o que somos e temos, porque nos amais infinitamente. Também nos ensinais a partilhar o que temos com os nossos irmãos e com as obras de evangelização. Por isso, agradecemos pela vida de cada associado da Associação Filhos do Pai Eterno e pedimos a vossa bênção e proteção a cada um que faz parte dessa família de amor. Concedei que, por vossa generosidade, alcancemos muitas famílias e evangelizemos cada vez mais pessoas. Que todos nós juntos possamos ajudar a transformar vidas e exercer a caridade. Amém. Vanessa, momento de apresentarmos mais pedidos, mais agradecimentos ao Pai Eterno. É isso mesmo, Padre. E temos aqui o José Augusto, que pede oração por ele e toda a família. Também o João, que pede oração pela sua família, que Deus possa abençoá-los. E o Adalto, que apresenta a sua vida e dos seus amigos. Amém. Desse gesto, colocamos a sua intenção. Vamos juntos rezar a consagração ao Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, Para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos. para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, Recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja.
pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro e do glorioso São José, desça sobre vós e vossas famílias a alegria, a saúde, a paz. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua sintonia conosco. Que uma chuva serena de graça venha sobre a sua casa, sobre as suas necessidades. E até que a gente volte a se ver de novo, uma graça especial do Pai Eterno seja oferecida e concedida ao seu coração. Obrigado, Vanessa. Obrigada, Padre. Um grande abraço. Até o próximo encontro. Até o nosso próximo encontro aqui na TV das Bênçãos do Pai.